Oi, eu sou a Vanessa do blog Organizada e hoje eu vim compartilhar aqui com vocês um desafio que eu fiz lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, eu te convido a conhecer o meu Instagram, @blogorganizada, porque por lá eu costumo colocar vários desafios de organização e produtividade. E um desses desafios que eu quis compartilhar com vocês aqui hoje, o desafio da simplicidade. Como tornar a nossa vida mais simples. Eu resolvi dividir esse desafio em dois. Então, o primeiro a gente realizou semana passada, que foi o desafio da simplicidade, falando de coisas, de objetos, para que a gente organize realmente as coisas que a gente tem em casa. E a partir de hoje a gente vai iniciar um outro desafio, que é o desafio da simplicidade, atitudes. Que atitudes a gente precisa tomar na nossa vida para torná-la mais simples? Então, em um outro momento, eu trago esse vídeo também aqui para vocês. Há muito tempo eu venho refletindo sobre como simplificar as coisas. A minha coach costumava dizer: simplifica, não sofistica. E é exatamente isso que eu tento trazer para a maior parte da minha vida. O processo de simplificar as coisas. Simplificar as tarefas, simplificar os meus projetos e também os ambientes. Então, esse é o tema principal do desafio da simplicidade, que trazia 5 etapas, 5 desafios, 5 tarefas para a gente cumprir. Eu quero compartilhar aqui com vocês cada uma delas e explicar um pouquinho para talvez você fazer aí na sua casa também. A etapa número 1 do desafio da simplicidade, falando de coisas, era escolher uma área de foco. Onde na sua casa hoje precisa estar canalizada a tua energia para organizar? Aonde que está o caos na sua casa? Se estiver na casa inteira, você vai ter que escolher de qualquer forma uma área de foco por vez. Por que a gente precisa fazer dessa forma do que como a gente costuma fazer, por exemplo, um dia de faxina na casa inteira? Se a gente escolhe uma zona, uma área, um cômodo, ele pode ser o seu quarto, pode ser o seu guarda-roupa, pode ser uma gaveta, pode ser a sua bolsa, enfim, pode ser um ambiente que você mais queira organizar nesse momento, que mais precise da sua energia e da sua organização. Fazendo isso um por vez, um cômodo por vez, ele vai ser muito mais efetivo, porque toda a tua concentração, toda a sua energia vai estar canalizado somente naquela área de foco, que é justamente a nossa primeira etapa. Então, escolha a sua área de foco, onde você vai começar a organização aí na sua casa. A partir do momento que você escolher, você vai reunir todas as coisas que você quer organizar. Por exemplo, se você quer fazer a organização do seu guarda-roupa, você vai retirar todas as roupas que tem dentro dele e colocar tudo na sua frente. Se você quer organizar uma gaveta, você vai retirar tudo que tem dentro dela e colocar em cima da mesa. Se você quer organizar o armário da cozinha, você vai retirar todos os seus potes, todas as suas louças, na geladeira, enfim, qualquer que seja o lugar que você vai organizar. É necessário que você visualize a quantidade de coisas que você tem. Você precisa ver esse monte de coisas na sua frente. Por isso, retirar tudo que está dentro e colocar ali, bem na sua frente, para você visualizar. Olhar a quantidade de coisas que a gente tem gera um impacto importante para que a gente tome uma atitude em relação àquilo. A gente esquece o tanto de coisa que a gente tem acumulado na vida, na casa, no fundo do armário, no fundo da gaveta. Então, quando a gente retira e coloca tudo ali na nossa frente, é que a gente vai ter uma noção da quantidade de coisas que estão ocupando espaço na nossa casa. Depois que você fez isso, a gente vai partir para a etapa número 2 do desafio da simplicidade, coisas, que é mantenha o que é essencial. Essa é uma etapa super importante do processo de organização, é o destralhe, é o descarte, mas ele não necessariamente é lixo. O destralhe, ele pode ser revertido em outras coisas. Por exemplo,
O que você resolver descartar desse montante de coisas que você tem, você pode vender, você pode presentear alguém, você pode dar um novo significado para aquilo, você pode doar, ou simplesmente você pode realmente descartar no lixo se aquilo não tem utilidade nenhuma. Mas o importante é você fazer uma pergunta: aquilo faz sentido ainda para você? Você gastaria dinheiro hoje comprando novamente aquele objeto ou aquela roupa? Então, essas perguntas são importantes para a gente entender o que deve ser destralhado ou não. Esse processo de destralhe, ele não é muito confortável, claro, mas ele é necessário de ser feito em alguns momentos do ano. Tem gente que consegue fazer isso uma vez por ano somente. A quantidade não importa, e a quantidade de coisas que você vai descartar também não importa. O que importa é a gente fazer a pergunta certa. Isso vale o espaço que está ocupando na minha casa? E com essas respostas é que a gente chega no que é essencial, naquilo que faz sentido pra gente, aquilo que a gente utiliza, que a gente gosta, que traz uma recordação importante, que decora a minha casa, que eu vou utilizar realmente. A gente não pode cair naquela armadilha de ficar se perguntando: será que eu vou usar isso um dia? Eu vou guardar isso aqui porque eu posso utilizar um dia. A gente vai acabar guardando tudo, até uma embalagem de bala, de chocolate, qualquer coisa, porque na verdade tudo pode ter uma utilidade, né? Então não é essa pergunta que a gente tem que fazer. A gente não pode se perguntar: será que eu vou usar isso no futuro? E passar a se perguntar: isso faz sentido para mim no presente? A etapa número 3 do desafio da simplicidade era: cada coisa na sua casa. Assim como a gente tem a nossa casa, o nosso ambiente, as nossas coisas também precisam ter a casa delas. Você sai o dia inteiro para trabalhar e volta para sua casa. As suas coisas precisam voltar para casa também. É assim que a gente evita que a bagunça se instale na nossa casa. Então, por exemplo, a gente precisa encontrar uma casa para os nossos objetos. Aqui eu estou dando um exemplo muito simples. As minhas canetas, a minha régua, a minha lapiseira, a minha tesoura, as coisas que eu mais utilizo ali no meu dia a dia, aqui no escritório, estão aqui na minha frente, dentro da casinha delas. Se cada vez que eu pegar algo e utilizar e deixar naquele lugar que eu estou usando ou fora daquela casinha que eu escolhi para aquele objeto, a bagunça vai começar a se instalar na sua casa. Então, se a gente tiver o hábito de pegar as coisas que trabalham para a gente e fazer com que elas retornem para a sua casa, assim como a gente faz, vai facilitar muito o processo de organização aí da sua casa. E você vai parar de fazer uma pergunta muito chata, que é: cadê as minhas coisas? Fala, se você é mãe, você escuta muito isso, né? Mãe, cadê o meu estojo? Mãe, cadê minha mochila? Mãe, cadê meu moletom? Mãe, cadê? Mãe, cadê? A gente escuta essa pergunta o dia inteiro. Se a gente quiser se livrar dessa pergunta, a gente precisa encontrar uma solução, uma casinha para todas as coisas que a gente tem na nossa casa. Mas elas não voltam para cá, não passa de mágica. A gente é que precisa colocar elas de volta. E se a gente cria esse hábito e ensina esse hábito para as crianças, a nossa vida vai ficar muito mais simples. A etapa número 4. Se você quiser organizar sua casa como uma verdadeira profissional, identifique as suas coisas. Isso mesmo, pode ser etiqueta, pode ser escrevendo, pode ser com uma fita adesiva, pode ser com post-it, pode ser com etiquetadora, se você tiver uma. Enfim, use a sua criatividade, mas escreva, identifique as suas coisas. Por exemplo, os potes da cozinha merecem uma etiqueta dizendo que alimento que tem dentro. Além de ficar bonito, fica organizado e facilita muito visualmente para você. Pensa no teu armário, lá do teu home office, do teu escritório, cheio de pastas, tudo bem organizado. Cada pasta contém ali um documento diferente, são exames médicos ou são contas pagas, enfim, você organiza ali, você categoriza da maneira como você achar que faz mais sentido. Mas se você não identificar essas pastas,
você vai se lembrar do que você precisa naquele momento? Você vai abrir cada uma delas? Você vai precisar abrir todas as caixas para ver o que tem dentro? Então, crie esse hábito de identificar as suas pastas, as suas coisas. Uma dica legal é você ter, por exemplo, uma pasta para cada membro da família de cores diferentes. E dentro dessa pasta eu posso ter subpastas com exames médicos, certificados, diplomas, enfim. Mas você pode identificar tanto por cor quanto por nome. São duas formas diferentes de identificar. E isso vai facilitar muito a tua vida. Então, identifique as suas coisas. Isso dá uma cara de organização profissional aí na sua casa. E a etapa número 5 do desafio da simplicidade é mantenha a ordem. Organização não é passe de mágica, é trabalho. Tudo isso que a gente fez para chegar até aqui foi um trabalho duro. A gente precisa manter. Mas se a gente torna isso um hábito diário, vai ser muito mais fácil. A gente vai parar de arrumar a nossa casa para organizar a nossa casa. Qual que é a diferença de arrumação para organização? Arrumar a casa é esconder dos nossos olhos aquela bagunça que está incomodando. Então, quando a gente tira tudo da nossa frente, coloca dentro da porta de um armário, ou coloca tudo dentro da gaveta, pronto, está tudo arrumado. Mas você vai ter que fazer isso todos os dias. Por isso, arrumar a casa é tão exaustivo e a gente acha que é um trabalho sem fim. É porque a gente ainda não encontrou a solução para as nossas coisas. Lembra? Cada coisa tem a sua casa. E se a gente manter esse hábito sempre, a gente vai conseguir manter a ordem na nossa casa. E é muito importante que a gente ensine essas coisas logo cedo para as crianças, porque elas participarem desse processo vai facilitar a vida delas e a sua também. Uma casa organizada traz uma vida mais simples. Esse foi o desafio da simplicidade falando de coisas. Vamos recapitular? Encontre a sua área de foco. Que local da sua casa precisa de organização agora? Mantenha aquilo que é essencial. Destralhe aquilo que não faz mais sentido para você. Faça as perguntas corretas. A terceira etapa era: cada coisa tem a sua casa. Mantenha o hábito de devolver as suas coisas para a casinha delas todos os dias. A quarta etapa era identificar as suas coisas. Essa identificação visual facilita a tua vida e dá uma carinha de organização profissional aí na sua casa. E quinto e último, mantenha a organização como hábito, porque ela não é mágica, é trabalho. Mas se você fizer isso de uma vez só, organizar esse ambiente todo de uma vez e depois só manter essa organização, vai ser muito mais simples. Espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a conhecer o Desafio da Simplicidade lá no Instagram e também os textos lá no blog, blogorganizada.com.br. E logo mais eu volto com mais um vídeo. Um beijo, boa semana!